Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom estar na casa do Senhor e que bom a gente ver que nós temos muito a fazer, né? Eu fiquei muito emocionado porque essas frases, elas falam de pessoas que estão dispostas a entender que nós somos realmente fracos e que nós somos fortes somente quando estamos ligados totalmente à videira que é Cristo. Nós só seremos alguma coisa, na verdade, se nós estivermos ligados a Cristo, ligados à videira. Nós temos que ter consciência, e isso é muito importante. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu sou fraco. Quando a gente colocou ali, você olha para o lado e você vê assim, nossa, mas essa pessoa aqui parece tão forte. Eu queria que você olhasse para o lado e falasse assim, não falasse, mas você visse que essa pessoa que está do teu lado é tão fraca quanto você. Ela não é superior a você. Essa pessoa que está do teu lado, ela tem dificuldades. Ela está passando por tempos difíceis. Essa pessoa que está do teu lado, ela precisa de força, assim como você precisa de força. Nós precisamos de força. A igreja precisa de força. Nós não somos nada. Tenha isso na consciência. Você sabe que tem uma história que fala que quando César entrava em Roma vitorioso e o povo, todo o povo, milhares e milhares de pessoas se ajoelhavam diante de César e diante do exército que havia ganhado batalhas. E as pessoas consideravam César como Deus. Tinha um cara do lado de César falando assim, você é homem, você não é nada. Sabe por quê? Porque senão eles se consideravam Deus. E às vezes as pessoas se consideram Deus. Eu queria dizer para você que eu sou tão fraco quanto você. E eu preciso tanto de Deus quanto de você. E nós precisamos uns dos outros. E todos nós precisamos uns dos outros. O profetizando é um momento em que a gente começa o ano falando assim, Senhor, Senhor, eu preciso 100% do Senhor para que o meu ano seja bom. Você declara para o Senhor a tua dependência do Senhor. Você fala assim, Senhor, o Senhor é minha água viva, sem essa água eu morrerei de sede. O Senhor é o pão do céu, sem o pão que o Senhor me dá, que é a tua palavra, eu morrerei de fome. Sem o teu Espírito Santo eu não sou nada. E é isso que você deve falar para o Senhor esses dias. Para quê? Para que você se esvazie. Para que se você se esvazie do seu eu. A palavra do Senhor diz assim, renuncie o seu eu, para que o Senhor possa entrar poderosamente na tua vida e fazer algo novo na tua vida e completar todas as partes da sua vida. Cada célula, cada espaço do seu interior e principalmente o seu coração e a sua mente. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa mente e o nosso coração são enganosos. A palavra do Senhor diz assim, o seu coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. Mas nós cremos que se nós nos colocarmos diante do Senhor e falarmos, Senhor, os meus planos, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, o meu emprego, a minha escola, tudo que tenho, tudo que sou, é teu, nós acreditamos que as coisas serão diferentes. E eu queria, assim como nós falamos aqui, convidar a cada um que está aqui e os que não estão, que estão muitos assistindo, que virão ainda, a entrarem nesse propósito. Como eu falei, não é porque você vem 12 dias ou você não vem 12 dias que vai fazer a diferença, mas a diferença faz da sua posição, do seu posicionamento como cristão, e falar, Senhor, eu estou aqui, e eu me coloco na posição. Me usa, Senhor, e faça diferente nesse ano. Amém? Eu queria te convidar para ficar de pé. E eu queria também convidar aqui já a nossa pastora da noite, a pastora Priscila.
Essa noite é a primeira e nós vamos colocar diante do Senhor tudo, né, para a gente começar bem. E eu queria que você levantasse aos céus as suas mãos e clamasse a Deus agora. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor agora. Abra sua boca. Fala: Senhor, eu quero estar na tua presença. Abra sua boca, pode falar. Abra aí. Pode falar. Vamos orar juntos. Santo Deus, estamos aqui porque nós te amamos, nós precisamos do Senhor, Deus. Ó Deus, sem a tua bênção nós não somos nada. Por isso agora, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Espírito Santo de Deus, assim como nós cantamos, que os céus se abram sobre nós nesta noite. Que nesta noite, Senhor Jesus, o Senhor possa fazer algo já poderoso em nosso meio. Ó Deus, fala conosco, usa poderosamente a tua serva, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma a tua serva agora, Espírito Santo de Deus. Coloca na boca dela, Santo Deus, as palavras que vêm do alto. Coloca na boca da tua serva aquilo que o Senhor quer falar para a tua igreja esta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja preparada para receber o que o Senhor tem para nós esta noite e os próximos dias e este ano. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, toma este lugar com a tua glória, encha esta casa, Pai, com a tua glória, em nome de Jesus, abençoamos, Santo Deus, todos os dias que nós teremos pela frente, faça, Santo Deus, a tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 glória a Deus, vocês estão animados? Amém, podem sentar, glória a Deus, que bênção começar o profetizando, né, dessa maneira, juntos, em família, aqui na casa do Senhor. Olhe para a pessoa do seu lado, fala: olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Olha para trás, Paulinha, fala para o pessoal: que bom que você está aqui. Nossa, vamos frutificar? Vamos frutificar? Convida essa pessoa para frutificar nesse ano. Que convite que nós recebemos, né, em 2026, para que a gente possa frutificar. Gente, é tão profundo essa mensagem. Eu sempre falo que Jesus, em toda a Bíblia, quando a gente vai ler ali, quando ele ensina tantas coisas, são coisas ali do dia a dia, né? E quando o Senhor Jesus, ele fala sobre parábolas, existem muitas passagens aqui no Novo Testamento falando sobre árvores, sobre frutos, sobre estarmos enxertados na videira, sobre o galho que não dá fruto, sobre a árvore que frutifica, a árvore que não frutifica. Senhor Jesus, ele sempre usou de palavras simples. E assim, gente, eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que gosto de jardinagem, gosto de aprender um pouco sobre essas coisas de árvores, de plantas, mas eu acho que não é muito a nossa realidade, principalmente a gente aqui que mora na cidade, né? Só para quem gosta mesmo, que vai atrás de alguma coisa, mas isso era uma mensagem muito comum e simples para aquelas pessoas que Jesus pregava, porque era sobre a vida deles, eles entendiam sobre aquilo, e Jesus, ele é essa pessoa que usa essa linguagem de acesso, essa linguagem tranquila, para que a gente possa aprender mais dele. E nesse ano de 2026, a nossa Igreja de Deus, né, nacional, ela orando, teve ali do Senhor esse direcionamento de falar sobre frutificar. E nós, do Profetizando, né, vamos então utilizar esse tema também, para que a gente possa fazer esses próximos 12 dias aí, obrigada, Nick, falando sobre frutificar. Quantos aqui já plantaram alguma árvore, já trabalharam com alguma semente? Olha, mas até que bastante gente aí, entende? Quem aqui entende um pouco assim de solo, de plantação, de estações, melhor época? Oliver, não, né, Oliver? Não. Só plantou e deixou lá. Plantou e assim, que, né, deixa, que quem sabe ela vai frutificar, né? Quantos aqui gostam de flores, cuidar de flores? Gosta, tal, e também gostam. Não entendo muito, mas eu tento aprender, né? Quem aqui gosta de orquídeas, por exemplo? Não tem como, né? Rosas, muito bem. Girassóis?
Olha, muitas pessoas aqui entendem de flores, muito bom. E assim, de árvores frutíferas, macieira, quem entende aqui de macieira? Pereira, alguém entende aqui? Ih, já fica mais difícil, né? Então, aquilo que dá fruto já é um pouquinho mais assim, tem as épocas, tem as estações, é um pouquinho, né, a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre essas árvores. E, gente, o frutificar, né, o nosso frutifique, na verdade, ele tem como tema principal, né, o versículo tema João 15:2. Eu vou ler para vocês rapidamente e depois a gente já vai entrar no subtema, que são as condições básicas para frutificar. Esse é o nosso primeiro dia representando janeiro. Depois, amanhã temos outro tema e depois como é que fala? Consequente, não. Subsequente, nós teremos os outros temas e você não pode perder porque realmente está incrível aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações sobre esses subtemas do profetizando. Então, vamos lá, ó, João 15:2, que é o versículo tema do Frutifique 2026. Diz assim, ó, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Então, esse é o versículo-chave do ano de 2026. E hoje, né, que nós vamos falar sobre as condições básicas para frutificar, eu vou ler para vocês aqui em Mateus 13:8, também uma passagem muitíssimo conhecida, que é da parábola do semeador, né? Diz assim no versículo 3, Jesus contou várias parábolas, como esta que a gente vai ler agora. Um lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, porque elas não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram no solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E depois Jesus vai lá e explica essa parábola, que nós não vamos ler sobre isso agora. O que eu quero refletir hoje com vocês é o seguinte, nós vamos falar sobre frutifique em 2026. Ok. Como a gente estava aqui falando antes, a gente tem que entender um pouquinho de como funciona a questão da plantação para que a gente possa ter uma árvore que essa árvore venha dar frutos. Vocês viram que quando eu perguntei sobre as árvores frutíferas, já fica um pouco mais ali, o conhecimento já mais, né, limitado, porque realmente é mais difícil. E a mesma coisa na nossa vida, né, no Senhor. Aqui está dizendo de sementes que foram jogadas em alguns solos, e a gente vai ver que em alguns solos essas sementes não, até chegaram a brotar, outras sementes foram roubadas por passarinhos, outras sementes ali frutificaram, cresceram e frutificaram. Então existem, o que a gente percebe aqui é que existem algumas condições básicas para que essa semente que está sendo lançada, ela venha a frutificar ou não. Talvez você já está aqui, né, na igreja, já conhece a Jesus há um bom tempo, já ouviu várias vezes, né, essa passagem da parábola do semeador. Talvez você já está aqui, né, vamos falar assim, já há tantos anos ouvindo pregações e palavras. E talvez você olhe e fale assim, poxa, mas eu ainda não estou frutificando, como diz aqui, ó, a 100, a 30, 60 e até 100 vezes. Por que será? Por que será que a gente às vezes não está frutificando como a gente deveria frutificar? Às vezes você fez ali, né, uma plantação e podia ter dado muitas e muitos frutos, e ali às vezes deu uma colheita muito pequenininha, ou às vezes deu um fruto, 2, 3, ou às vezes nem frutificou. Então hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, sobre essas condições para que a gente possa frutificar. Eu montei aqui algumas fotos, vocês sabem, eu sempre falo isso, que eu gosto das fotos, que eu acho que elas trazem para a gente ali, ilustra bem, né, o que a gente está falando. E aqui são algumas condições básicas para que uma árvore, ela frutifique, ela cresça e frutifique. Então, a gente sabe que tem que ter temperatura ideal, dependendo do fruto que a gente quer.
Então, existem árvores que precisam de calor, existem árvores que são árvores que vão frutificar no frio, existem árvores que precisam ali de uma quantidade ali de calor que seja mais adequada. Então, se você dá um pouquinho mais de calor à árvore, já não vai te frutificar. Existe ali a questão da água, né? Então, uma rega suficiente. Então, existem plantas que você precisa regar mais, existem plantas que você tem que regar menos, né? Tem ali toda uma frequência de rega que você precisa. Você precisa de um solo que seja um solo adequado, um solo que seja fértil, um solo que seja arejado. A gente vai falar um pouquinho sobre o solo. A gente precisa de um solo que tenha boa ventilação, que tenha nutrientes, que tenha um adubo, ou seja, um alimento adequado para aquele solo. A gente precisa de uma luz solar. Então, a planta, para crescer, ela precisa de luz, porque ela precisa fazer a fotossíntese. Lembra na segunda série, terceiro ano do ensino fundamental? Vamos lá, longe, né? Mas a fotossíntese, todo mundo lembra dela. Então, a gente precisa de luz e a gente precisa de uma proteção contra pragas, que muitas vezes essas pragas vão vir e vão tentar minar as nossas frutas, vão tentar comer os nossos frutos e não vão deixar essa plantinha aí frutificar o que ela poderia frutificar. Então, aqui a gente está falando de todo um ambiente que essa planta ela deve ser exposta, ela deve estar exposta para que ela venha produzir o fruto que a gente deseja. Então, por exemplo, esse solo, né? A gente já viu esse solo nas aulas lá também de geografia do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Esse solo, vocês acham que é um solo propício? Ele está convidativo para frutificar? Para uma semente? Você lançaria uma semente nesse solo? Só se você quisesse o quê? Desperdiçar a sua semente. Porque a gente sabe que esse solo é um solo compacto, é um solo que é difícil ali de uma semente entrar e poder receber todas aquelas situações que a gente falou agora. Então, uma luz adequada, uma nutrição adequada, um solo que não tem um adubo bom. Então, é um solo que compacto. É um solo com muitas rachaduras. É um solo que não é um solo macio, gostosinho. É um solo duro. E muitas vezes na nossa vida, a nossa vida está desse jeito. Está igualzinho esse solo. Duro, compacto. Não convidativo para frutificar. E aqui o que a gente aprende é que existem vários tipos de solo. Existe aquele solo, que é um solo que dificilmente, eu vou falar dificilmente, tá? Porque eu sei que para Deus nada é impossível, mas dificilmente algo vai frutificar ali. E aqui existem alguns tipos de solo, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles, que são solos ali, um solo que é, eu não vou falar muito esses termos assim, gente, mas eu fui estudar sobre os solos, tá? Arenoso, o solo do humus, o solo argiloso, tem várias características de cada solo. Eu ia falar sobre isso, mas eu falei, gente, o pessoal vai achar que eu estou dando uma aula de geografia. Mas, realmente, cada solo, ele tem uma característica ideal, bonitinha dele, pessoal, e cada solo aqui, ele frutifica. Mesmo você olhando aquele solo ali meio arenoso, você fala assim, poxa, mas frutifica, frutifica. Mas talvez não frutifique uma macieira, nem uma pereira, nem uma árvore ali, uma lixia, que a gente está na época da lixia, um pêssego. Talvez ela vai, no máximo, frutificar ali um cacto, né? Uma o quê, Carla? Um coqueiro, talvez, né? Ali e tal. Mas existem esses solos, eles vão, né, realmente assim, algumas, por exemplo, como acho que é esse solo aqui, deixa eu ver só onde a gente, é aqui, né, aqui. Acho que esse solo aqui é um solo que as samambaias gostam. O que é uma samambaia? Então, assim, gente, nós podemos ser samambaias. Nós podemos ser suculentas e cactos. Mas o que 2026 está te convidando é a você entrar nesse solo aqui, que é o solo mais fértil que tem, que é um solo que ele tem decomposições de insetos, tem nutrientes, tem restos ali de alimentos, que é um solo mais fértil que tem. Provavelmente aqui uma macieira vai dar maçã.
uma pessegueira vai dar pêssego, uma pereira vai dar pera, e assim sucessivamente essas plantas que a gente tanto deseja, essas frutas que são muito mais agradáveis do que uma suculenta. Você pode ser uma suculenta, mas o que o Senhor está te convidando em 2026 é a sair desse solo aqui e vir para esse aqui. Amém? O Senhor quer que você frutifique. O Senhor quer que talvez o que você até hoje já frutificou, essa porção às vezes que você pode achar pequena, o Senhor está te convidando a vir para esse solo aqui e frutificar a 30, 60 e até 100 vezes mais, amém? Você pode levantar sua mão e receber essa palavra, que o Senhor está te convidando a frutificar a 30, 60 e 100 vezes mais. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre o solo. E agora eu vou falar para vocês uma outra condição muito importante, que é a luz, o sol. No final do ano a gente falou um pouquinho sobre luz, vocês lembram? Que eu falei sobre a luz raiou e a gente falou um pouquinho sobre Jesus, que ele era a luz que veio a este mundo. Gente, olha que interessante, como a gente estava falando da fotossíntese, a planta para crescer, a planta para frutificar, ela precisa da luz. Aqui a gente percebe duas plantas, essa aqui e essa aqui. Qual que vocês estão achando mais bonita? Essa aqui ou essa aqui? Levanta a mão quem acha essa aqui mais bonita. E essa aqui? Você achou essa aqui mais bonita? Achou mais bonita. Gosto a gente não discute. Porém, essa planta aqui, gente, é uma plantinha mais verdinha. Parece estar com uma carinha mais saudável do que essa aqui meio amarela. Essa aqui está meio amarelada. Olha o caule, tadinho. O caule está tentando buscar o quê? Sol. Está atrás de sol, coitado. Aqui é um experimento que é bem, também lá no segundo, terceiro ano, pode ser que vocês tenham feito na escola, onde a gente planta algumas sementes e a gente coloca um vasinho ali exposto à luz, ao ar, as condições ideais, e aqui a gente coloca um outro vasinho num lugar escuro. Às vezes deixa só uma frestinha de luz. E aí eles começam a comparar o crescimento de uma planta e da outra. E o que eles percebem aqui? A planta que estava ali, que foi submetida a um lugar de luz, de oxigênio, ela fica muito mais ali verdinha, saudável, um caule verdinho, um caule bonitinho do que essa plantinha. Olha que pálido esse caule. Olha que amarela essas flores, essas folhas. Tadinha, ela está crescendo um caule fininho, frágil. E assim, somos nós também. Quando a gente quer frutificar, quando a gente precisa frutificar, a gente deseja, a gente precisa estar em um ambiente ligado à luz. Nós precisamos da luz de Jesus em nossa vida. Porque quando nós não temos luz, a gente vai ficando como? Meio amarelado, meio pálido, o caule frágil, sem força. E assim, a gente não consegue ser uma plantinha toda bonitinha e saudável como essa. Então, a luz, aqui, ó, magra, pálida, murcha. E essa planta aqui, que não recebeu luz, ela não floresce e não frutifica. Então, para que você frutifique, para que você floresça, você precisa da luz. Você precisa estar conectado com Jesus, que é a luz desse mundo, que veio a este mundo para trazer luz a esse mundo, a essas trevas que nós falamos lá na pregação em dezembro. Jesus veio e trouxe. Jesus, quando vem, traz a luz, ele traz o quê? Traz brilho. Ele traz esse verde bonito. A gente, quando está longe de Jesus, a gente perde o brilho. Você já percebeu que tem gente que às vezes chega para você, quando você está bem ligadinho assim com Jesus, fala, nossa, você tem um brilho, você tem algo especial. O que é isso que você tem? Suas folhas são tão verdinhas, o seu fruto parece tão bom. O que você tem? Você vai falar, sabe o que é? Estou estou recebendo a luz de Jesus. Estou recebendo a luz que eu preciso para frutificar. Amém? E essa aqui, tadinha, o que será que faltou para ela? Gente, vira e mexe, a minha plantinha fica assim lá em casa. Eu tenho uma dó. Ainda mais quando a gente, às vezes, fica alguns dias e esquece da plantinha.
Alguém aqui já aconteceu isso com alguma plantinha de vocês na casa de vocês? Imagina, né? Imagina. Gente, aqui está faltando água. Água é um outro item essencial para que a nossa plantinha cresça, frutifique. Sabemos que as plantas, quando não recebem a água adequada, podem murchar, as folhas, os caules vão perder a firmeza, vão ficar lá tudo molengo, vai cair, o crescimento vai ficando mais lentificado, às vezes até é interrompido. E, se não for feito nada, ela pode até morrer. E assim somos nós para frutificar. Talvez até hoje você ainda não chegou a frutificar o que você precisava, ou o que você desejava, porque você talvez não recebeu a água suficiente. E para nós, o que é água, gente? O que é água? Vamos ver quem sabe, quem está afiado. Quem é água? O que é água? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é a água. E talvez a gente ainda não teve essa fusão com o Espírito Santo, sendo um só com Ele. Sabemos que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele deseja que nós sejamos um só com Ele. Então, talvez essa união entre nós e o Espírito Santo ainda seja algo meio distante. Talvez o Espírito Santo é algo que você não entenda muito bem. Ou você acha que o Espírito Santo tem que ficar batendo o pezinho assim, para ter o Espírito Santo. Ou tem que falar em línguas para ter o Espírito Santo. E não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é a manifestação de Jesus na terra. Quando Jesus morre e ele vai aos céus, ele diz que ele enviaria o Consolador. Ele enviaria o Espírito Santo sobre nós. E talvez a gente não está acessando o Espírito Santo, assim como a gente deveria acessar. A gente não está conectado com o Espírito Santo, assim como a gente deveria estar. E a minha oração em 2026 é que para que você, para que as nossas famílias estejam ligadas ao Espírito Santo. Para que ele flua através de nós e em nós. Para que a gente venha frutificar com o Espírito Santo, recebendo essa água poderosa que é Ele sobre as nossas vidas. A palavra diz que do nosso ventre fluiriam rios de águas vivas. O Espírito Santo, Ele quer fluir através de nós. O Espírito Santo, Ele não é algo que Ele quer ficar só aqui quietinho, ou ali, sabe? Não, Ele quer fluir através de nós. O Espírito Santo, Ele está aqui em nosso meio hoje. E se você crer, você pode pedir para o Espírito Santo, me direciona. Espírito Santo, consola o que eu preciso ser consolado, me orienta onde eu preciso ser orientado, mostra para mim o que eu preciso fazer para frutificar, me dá a dose de água adequada para que a minha plantinha venha crescer e frutificar em 2026, amém? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as sementes. Então, a gente falou sobre o solo, a gente falou sobre o ambiente, o que precisa, o que não precisa, os tipos de solo. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre a semente, e é aqui que eu vou ficar um pouquinho mais conversando com vocês. Quando a gente olha para uma semente, só para quem é bom entendedor, né? Ele olha e fala, isso é uma semente de feijão, isso é uma semente de tal coisa. E ele vai falando do que é aquela semente, quando a pessoa entende, né, de plantação e tudo mais. Porque normalmente a semente, gente, ela não tem nada a ver com a árvore. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando você olha uma árvore de maçã, você vê a semente da maçã ali quando você olha a árvore? Você vê o que? A árvore? Você não vê a semente. A mesma coisa aqui, a gente está vendo a semente, a gente não consegue ver a árvore. Então, o que a gente percebe? Que a semente em si, ela carrega uma árvore. Vocês concordam comigo? Ela não é a árvore, mas ela carrega a árvore. Amém? Para que a semente vire uma árvore, ela precisa passar por um processo. Esse processo, normalmente, ele não é visível. Alguém vê a semente sendo transformada, quando você planta a semente? Olha, agora ela está
brotando, agora ela está rompendo a cápsula. Não, a gente não vê. Então, a semente, como que acontece? A gente pega a semente, a gente planta essa semente, coloca ali, né, num solo adequado, nas condições ambientais adequadas, e a gente tem que enterrar essa semente. A gente tem que deixar ela embaixo da terra. Algumas sementes têm que ser enterradas mais profundas, outras mais superficiais, outras, né, dependendo ali de um solo mais arenoso, um solo mais humus e tudo mais, como a gente viu lá com a questão do solo. A questão é que a semente ela precisa ir para um solo. Ela precisa ficar ali escondida e ela precisa ficar, às vezes, pressionada pela terra. Daqui a pouco a casca dela vai se romper, e ela começa a perder a forma original dela para assumir o propósito que ela foi criada. Amém? Vocês estão entendendo? Nessa noite, eu quero que você pense sobre a sua frutificação. Nós, como sementes que estamos sendo plantados e gerados em Cristo, muitas vezes nós vamos precisar passar por um processo escondidinho, lá embaixo da terra, onde ninguém vai ver. E esse processo que está sendo gerado, está sendo ali, está acontecendo, vai passar por uma transformação. E a gente, para frutificar, precisa passar por esse processo de transformação. Nós vamos ler lá em João. Eu vou abrir aqui para vocês e vou ler para vocês João 12. - 24. Diz assim, ó. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ele estava falando aqui sobre quando ele fosse morrer. Eu lhes digo a verdade. E aí ele faz um paralelo, como Jesus amava fazer. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele ficará só. A morte desse grão de trigo, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo a perderá. E quem odeia a sua vida neste mundo a conservará por toda a eternidade. Olha que demais isso, gente. Quando você pega uma semente e você planta essa semente vai passar por esse processo de transformação. Ela vai morrer. Você concorda? Porque a semente, ela não vai ser mais assim. Ela vai morrer, ela vai perder essa forma. Mas ela vai assumir uma nova forma. Uma nova vida. E é isso que o Senhor está nos chamando. Para que a gente, como semente, passe pelo processo. Passe por muitas vezes estar ali debaixo da terra, meio pressionado. Mas vai passar. Rompe a casca. Deixa a casca romper. Deixa sair de dentro da semente a vida que está nela. Porque se eu pegar uma semente, gente, e colocar ela aqui, ela vai ser só uma semente. Se eu pegar um grão de trigo e colocar ele aqui, ele vai ser só um grão de trigo. Mas se eu pegar essa semente, colocar ela dentro da terra e colocar ela ali com condições adequadas, deixar ela ser transformada, ela gera uma árvore e essa árvore gera muitos frutos. Se eu deixar essa semente aqui, coitadinha da semente, né? Não vou plantar ela. Ela vai ter que ficar embaixo da terra. Ai, tadinha, vou deixar ela aqui. Ela vai continuar sendo só uma semente, sozinha. Mas se ela passar pelo processo de transformação de uma semente, ela vai frutificar muito mais. O Senhor está nos convidando a passar por uma transformação em 2026. O Senhor está nos convidando a olhar para essa sementinha, que eu acho que alguns sabem do que é essa semente. Quem sabe? Do que é essa semente? Feijão? Quase feijão. Só que não. Não é soja, gente. Mostarda. Vocês percebem o que eu estou falando, gente? Quando você olha a semente, você imagina que essa semente vai gerar isso aqui? Gente, essa semente aqui
Tá com cara que vai virar essa árvore desse tamanho? Uma sementinha. Gente, eu não estou falando todas essas, tá? Eu estou falando uma. De novo. Uma vai virar uma árvore dessa, gente. Se você plantar. Se você passar pelo processo, ela vai frutificar. E essa aqui, quem sabe? Gente, olha o tamanho dessa semente, é muito pequena. Olha, aqui é uma escala em centímetros, ó. Olha o tamanhico. Quem sabe do que é essa semente? Uva? Não. Alguém? Quem? Cisco, obrigada. Quem sabe do que é essa planta? Do que é essa semente? Gente, difícil, né? Ninguém quer dar aí mais um palpite? Romã, não. Não é de romã. Não. Posso revelar? Ela passou pelo processo, ela rompeu a casca e ela se tornou uma sequoia gigante. Gente, até me arrepia quando eu vejo essa árvore. Alguém já viu uma sequoia gigante ao vivo? De abraçar ela, que o pessoal tenta abraçar a árvore. Vejam depois fotos ali no Google, coloca assim, sequoia gigante. Tem um monte de gente, não sei quantas pessoas ficam aqui ao redor tentando abraçar essa árvore que é gigantesca, ela é enorme. E ela veio dessa pequena semente. Quando a gente olha essa semente, você dá alguma coisa para essa semente? Se essa semente ficasse aqui, ó, ela ia se tornar uma sequoia gigante? Mais uma para vocês. E essa aqui? Do que vocês acham que é? Olha lá, ela tem... Olha aquilo ali, gente, a escala dela. Ela é muito pequeninica. Aqui são várias. Do quê? Melancia, não. Um cisco vermelho também, não. O que vocês acham que é? Semente de uva, não. Então, gente, olha aqui. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Essa semente, se ela ficar ali... ela vai ser só essa semente. Mas se ela passar pelo processo da semente, se ela passar pelo processo difícil, ela se torna um grande eucalipto. Gente, olha que coisa linda. Uma floresta de eucaliptos. E cada uma dessa veio de uma semente. Se essa semente tivesse ficado aqui, eu vou repetir isso várias vezes à noite para vocês, ela teria sido só uma semente. Mas se ela passar pelo processo de transformação, de romper a cápsula e morrer, se essa semente morrer, ela vai gerar essa vida. O que o Senhor está nos chamando hoje é para que a gente morra. Vamos morrer hoje. Vamos morrer hoje. De mentirinha, não pode falar mentirinha para Cecília. É só um jeitinho de falar. De um grão surgem muitos e a árvore vai aparecer. Algo extraordinário acontece quando uma semente morre. Quando uma semente morre, quando ela aceita deixar de ser o que ela era, para se tornar aquilo que Deus planejou para essa semente. O Senhor tem para mim e para você planos, projetos grandes. Ele não tem só um cacto para você, uma suculenta. Ele tem para você uma árvore que frutifica. Uma árvore que frutifique muito. E Ele está nos chamando para que a gente possa viver essa frutificação. Ele está nos chamando para que a gente possa acessar esse lugar. Nós, pessoalmente falando, nós como família e nós como igreja. Gente, a igreja está entrando num novo tempo. 2026 é um novo tempo para a Igreja de Deus da Moca. O Frutifique, ele é para nossas vidas pessoalmente, sim, mas ele é para a nossa igreja também. E para que a gente possa ver essa igreja frutificar, cada sementinha aqui vai ter que morrer. Cada sementinha aqui vai ter que sofrer uma transformação para que a gente possa gerar novas e novas e novas sementes. Para que a gente veja cada banco que está aqui ainda desocupado, ocupado por uma nova semente.
Você crê nisso? O Senhor te chamou para isso nesse ano. Amém. O Senhor te chamou isso nesse ano. Oh, glórias, é isso aí, amém. Essa é a nossa missão. Nós temos que ter prazer em ver outras sementes aqui. Nós temos que ter prazer em ver a nossa igreja frutificar. Não só para nós, porque a gente quer frutificar porque a gente é legal. Não, para o reino de Deus. Para que esses prédios, para que essas pessoas ao redor que moram aqui sejam alcançadas. Nós não sabemos o que cada um está passando aqui. Mas como o pastor Klaus falou no começo do culto, todos aqui estão passando por alguma dificuldade. E eu tenho certeza que aqui ao nosso redor também. E o Senhor nos chama para que a gente possa, como semente, morrer e frutificar em uma árvore, para que outras pessoas aqui ao nosso redor possam ver, possam estar aqui conosco e vivenciar a frutificação do Senhor. Se você aceitar morrer hoje como semente, você viverá para frutificar como uma árvore. Priscila, mas o que é morrer para si mesmo? Gente, lá em Gálatas 2:20 diz, a gente já vai ler, mas é renunciar ao que a gente acha que a gente é demais. A semente renunciou a forma dela. A semente, ela renunciou o que ela era. A semente, ela aceitou passar pelo processo de romper, de transformação. Então, a gente tem que renunciar, muitas vezes, muitas coisas que a gente tem como... Porque para Deus fazer, Ele tem que estar dentro desta caixa. Para Ele fazer estas coisas, tem que estar alinhadas desse jeito. Porque se não estiver, Deus não age assim. E às vezes a gente coloca Deus, que é o Todo-Poderoso, soberano, e Ele sabe como fazer dentro dessa caixa, e Ele tem que fazer desse jeito, porque senão não vai acontecer. O que o Senhor está falando hoje é, esquece tudo isso, deixa a semente morrer. Aquilo que você tem como ideias, não tem que ser assim. Querido, talvez você não frutificou até hoje, porque você está aí, dentro dessas ideias, dentro desses seus conceitos. E o que o Senhor está falando nesse ano para nós é, amplia a sua visão. Deixa o Espírito Santo te mostrar além. Você está enxergando até aquela parede, eu quero te mostrar além. Você está enxergando aqui, mas eu quero te mostrar além. Você está lendo um versículo e lendo ali só aquele versículo, mas eu quero te mostrar o que está além. Eu quero te mostrar o que está mais profundo. Eu quero te mostrar para que você saia desse seu jeitinho de ser semente assim e para que você rompa em uma árvore que dê frutos. O Senhor está dizendo que morrer para nós mesmos é muitas vezes renunciar desejos pecaminosos que nós ainda temos. E, gente, nós temos sim. Muitas vezes esses desejos, eu não estou falando só de parte sexual, eu estou falando de desejos de pecado, como fofoca e outras coisas. E a gente precisa renunciar, porque às vezes o desejo vem, mas você precisa o quê? Renunciar, não deixar que esse pecado nasça. Hoje eu estava escutando uma pastora, inclusive que veio aqui conosco, a Helena Tanuri, e ela falou algo muito lindo. Ela está fazendo uns devocionais no final do dia, e ela falou sobre o pecado e a gestação do pecado. E muitas vezes o pecado ele começa com um desejo. E esse desejo vai sendo o quê? Gerado, gestado, assim como um bebê. Ele vai sendo ali, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ele nasce. E o que ela disse hoje, né, nessa reflexão foi muito legal, porque ela falou assim, nós podemos, o desejo ele vai vir. Mas a gente tem que o quê? Não deixar ele ser gestado. Não deixar ele crescer. Não deixar ele ser nutrido. Mas você abortar o desejo. Então, morrer para si mesmo é renunciar a esses desejos pecaminosos. Morrer para si mesmo é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Morrer a si mesmo é negar a si mesmo e renovar a sua mente em Cristo.
Não com seus conceitos, mas com os conceitos que vêm do alto. Vamos ler lá em Gálatas 2:20, e a gente já está agora finalizando. Gálatas 2:20. E eu quero também agora, que eu estou aqui folheando minha Bíblia, fazer um convite para vocês. Comecem a trazer as Bíblias para a igreja. Nós já falamos sobre isso ano passado. E é algo que, para mim, quando eu me converti, e fazendo um parênteses agora, gente, eu levava a minha Bíblia todo culto. Todo culto eu levava uma Bíblia. E eu fui perdendo esse hábito. É um hábito que a gente tem que gerar em nós. E eu fui perdendo. E depois, quando veio, então, o celular, aí que eu perdi mesmo. Porque a gente vai ler, tá ali. A gente vai querer, olhar no celular, tá lá no celular. Só que, gente, depois você não sabe o que vem antes, o que vem depois, se João está onde, está no Velho, está no Novo Testamento. Folhear a Bíblia faz com que você aprenda a ordem dos livros e também faz a gente raciocinar. Porque hoje tudo com essas facilidades, a gente está meio que sendo programado para emburrecer. Você sabia disso? A gente está sendo programado para emburrecer. Para cada vez não pegar no lápis, não escrever. Para a gente ter tudo muito aqui, faça o slide para mim no chat GTP. GTP? GPT, falei errado. O Gepeto, no chat Gepeto. Então, assim, a gente foi programado para emburrecermos. Não estou falando que eu sou contra as tecnologias, tá, gente? Até porque eu uso elas também. Mas existem coisas que a gente precisa, acender a lanterninha e prestar atenção. A gente está perdendo o hábito da leitura. A gente está perdendo o hábito de escrever, tudo é digitado. Ou, muitas vezes no Google, nem digita mais, você fala com ele, Google, eu quero saber, e ele faz a pesquisa só de você falar. Você não precisa nem mais escrever. Parênteses, tá, gente? Mas eu quero voltar. Traga a sua Bíblia para o culto. Priscila, não tem uma Bíblia física, não sei qual Bíblia comprar. Pode vir conversar comigo, com o Cristiano, com o Klaus, com o Yuri, com pastor Ayrton, pessoas que sabem um pouquinho aí das traduções, Bruna, Brenda, para que a gente possa ajudar você, às vezes, a ter uma Bíblia ali legal, para que você possa ler. Amém? Esse é o convite de 2026, hein? Vamos ver se amanhã todo mundo já vai trazer a Bíblia. Eu quero só ver, hein? Amanhã nós temos o segundo dia de profetizando. Já é uma oportunidade para você trazer a sua Bíblia. E para a gente finalizar, então, eu vou ler lá em Gálatas 2:20, que diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gente, eu vou agora fazer uma paráfrase. Fui crucificado com Cristo, ou seja, fui enterrado na terra. Passei pelo processo de transformação de ser de uma semente para uma árvore. Assim, já não sou mais uma semente, mas sou uma árvore frutífera. Amém? Recebe essa palavra hoje. Você não é mais uma semente sozinha, largada, mas o Senhor hoje está pegando essa semente, está plantando. Vai vir um processo, mas esse processo vai gerar uma grande árvore frutífera. Amém? Você recebe essa palavra? Você vai frutificar em 2026? Amém? Levante sua mão, levante também da cadeira. Nós vamos agora fazer uma oração juntos. E você vai receber essa palavra no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pelo mês de janeiro. Nós já estamos, hoje já é dia 14. Gente, já foram 14 dias de 2026. Não sei se você já viveu algum milagre nesse ano, se você já viveu algo lindo nesse ano, ou se você já está passando por lutas intensas. O que eu sei é que o Senhor está com você em todos os dias deste ano, no nome de Jesus. Essa é uma promessa dele, não é minha, não estou falando da minha cabeça. Ele disse que em todos os dias ele estaria conosco. Então, ele diz isso hoje para você. Em todos os dias de 2026, eu estarei
com você. Eu vou orar pelo mês de janeiro e depois a gente vai orar por frutificar de uma maneira mais específica. Santo Deus, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento pelo mês de janeiro. Apresente ao Senhor neste momento os seus projetos, os seus planos. Senhor, em nome de Jesus, muitas são os nossos projetos, nossos desejos, planos no Senhor. Nós queremos consagrá-los a Ti nesse mês de janeiro. Nós queremos entregar eles a Ti. Paizinho amado, não para que sejam feitos conforme a nossa vontade, o nosso desejo, mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Nós sabemos que o Senhor tem o domínio, o controle de todas as coisas. O Senhor conhece, Paizinho amado, o nosso coração, a nossa estrutura. E o Senhor sabe, Paizinho amado, o que nós precisamos. E nesta hora, Senhor, eu peço para que o mês de janeiro seja um mês de alegria, seja um mês de início, Senhor, de ano. Um mês, Senhor Jesus, ó Pai, de volta às aulas das crianças, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, as crianças. Que o Senhor abençoe, Pai, aqueles também que estão de férias e voltarão a trabalhar. Que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, aqueles, Pai, que tem muitas contas a pagar nesse mês. Sabemos que é um mês, às vezes, de apertos financeiros, mas nós declaramos, Paizinho amado, a prosperidade sobre os teus filhos, a multiplicação sobre eles. Pedimos, Pai, que o Senhor venha se manifestar de uma maneira gloriosa, Pai, em janeiro, para que a gente possa experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Pai, esteja conosco em cada dia de janeiro. Não fique longe de nós, Pai. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, nós precisamos, Senhor amado, de Ti. Em nome de Jesus, sabemos que em Ti somos mais que vitoriosos. Paizinho amado, também nesta hora, eu quero pedir para que você levante a sua mão agora, que nós vamos orar sobre frutificar, Pai. Em nome de Jesus. Nós, Senhor Jesus, nessa noite declaramos e aprendemos sobre as condições básicas para frutificar. E, Paizinho amado, nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que nos ajude a estarmos em um solo fértil, a estarmos, Senhor Jesus, ó Pai, com a luz adequada, com a água, Senhor Jesus, na medida correta, para que a gente possa, Senhor Jesus, assim como sementes, passarmos pelo processo da transformação, do rompimento dessa cápsula, Senhor, e não sermos mais nessa forma antiga, mas rompemos, Senhor Jesus, ó Pai, para que a gente possa assumir o propósito para que fomos criados e frutificar no Senhor. Ó Paizinho amado, nós não queremos mais, Senhor Jesus, sermos sementes solitárias, mas nós queremos ser grandes árvores frutíferas, Pai, na nossa família, Senhor, pessoalmente, Pai, em nosso bairro, como igreja, ministerialmente. Nós queremos, Senhor Jesus, e desejamos, Senhor amado, frutificar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui. Esse é o primeiro dia de profetizando, Senhor. E cremos que é só o início daquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Cremos que é só, Senhor Jesus, ó Pai, uma pontinha de algo grande que o Senhor está para derramar sobre nós. Amanhã, Senhor, nós queremos estar aqui juntos, reunidos, Pai, podendo experimentar mais, Senhor Jesus, da sua presença. Espírito Santo, nós queremos dizer que Tu és bem-vindo aqui. Não só hoje, mas todos os próximos dias do Profetizando. Nós pedimos, somos carentes do Senhor. Precisamos da manifestação do Senhor e da Sua presença. Então, Pai, faça coisas grandes em nós. Faça coisas grandes em nossa igreja. Faça coisas grandes em nossa família. Porque nós vamos Te glorificar cada vez mais. Te exaltar cada vez mais. Porque tudo é Teu, Senhor. Nós, Senhor Jesus, nessa noite aplaudimos ao Senhor com todas as nossas palmas, Senhor, pois Tu és digno de honra, glória e louvor e adoração para sempre, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus. Deus é bom. Você pode falar isso? Deus é bom. Deus é fiel. Deus é bondoso. Você pode falar isso? Deus é bondoso. Você está glorificando a Ele. Deus é misericordioso. Deus é meu amigo. E Deus vai fazer você frutificar em 2026. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã estamos juntos novamente para mais um dia de profetização. Só um segundo, hein, gente? Ativem aí a energia, as forças, porque são 12 dias de oração, de jejum, de consagração e de muita presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Abraça o seu irmão aí do lado. Vão em paz.
E amanhã estamos juntos novamente em nome de Jesus. Amém. Celebre!